Você está numa festa lotada, música alta, gente rindo por todo lado, alguém te contando uma história animada bem na sua frente. E no meio de tudo isso, você sente um vazio estranho no peito. Você não está sozinho. Existem talvez 50 pessoas a poucos metros de você, mas alguma parte sua está gritando por dentro que ninguém ali de verdade te enxerga. A resposta real para isso é bem mais estranha do que timidez ou introversão, porque solidão nunca foi sobre quantas pessoas estão ao seu redor. Foi sempre sobre uma pergunta muito mais antiga e muito mais simples. Alguém aqui me protegeria se algo desse errado? Pense na sua espécie por um segundo. Você não sobreviveu sozinho. Nenhum ancestral seu sobreviveu sozinho. A um humano isolado, há 100 mil anos, era um humano morto em questão de dias. Sem grupo não havia defesa contra predadores, não havia como dividir comida. Em tempos de escassez, não havia ninguém para cuidar de você doente. O grupo não era companhia, era o próprio equipamento de sobrevivência. E é por isso que seu cérebro trata a exclusão social quase como uma ameaça física direta. O psicólogo John Cacioppo, que dedicou boa parte da carreira a estudar solidão, mostrou algo curioso em suas pesquisas. Quando alguém se sente socialmente isolado, o cérebro entra num estado de vigilância, parecido com o de quem percebe perigo físico próximo. Aumenta a atenção, há sinais de rejeição, aumenta a desconfiança. O corpo começa a se preparar, silenciosamente, para se defender sozinho. Curioso, não? A solidão não é apenas uma emoção triste. É um alarme evolutivo, um sinal antigo dizendo: você está exposto, sem cobertura, sem grupo garantindo sua sobrevivência. Mas então, por que você sente isso numa festa cheia de gente? Porque presença física nunca foi o que importava para o seu cérebro. O que importa é vínculo. E vínculo é caro. Vínculo exige tempo, exige repetição, exige ser visto de verdade, não apenas estar no mesmo cômodo que alguém. O antropólogo Robin Dunbar, conhecido por estudar os limites naturais das relações sociais humanas, descobriu que o cérebro humano parece ter uma capacidade limitada para manter relações profundas e estáveis. Ele chegou a um número que ficou famoso. Cerca de 150 pessoas seria o limite aproximado de relacionamentos que conseguimos sustentar de forma significativa. E dentro desse número, o círculo mais próximo, aquele de confiança real, de apoio emocional profundo, costuma ter só 5 pessoas, às vezes, menos. 5. Numa festa com 50 pessoas, seu cérebro pode escanear o ambiente inteiro em segundos e perceber com uma precisão brutal que nenhuma delas está dentro desse pequeno círculo. E isso é o suficiente para acionar o alarme. Você pode estar rodeado de conhecidos, colegas, contatos, seguidores e ainda assim, seu sistema de sobrevivência social continuar sinalizando: ninguém aqui entraria numa emergência por você. Isso explica um padrão que ficou ainda mais visível nas últimas décadas. A pesquisadora Juliane Holt Lundstad conduziu uma extensa análise reunindo dados de centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo, comparando o impacto da solidão na saúde física. O resultado surpreendeu até especialistas da área. Sentir-se cronicamente isolado apresentava um risco para a saúde comparável ao de fumar diversos cigarros por dia. Não é uma sensação apenas emocional. É um estado que o corpo trata como ameaça real, ativando inflamação, elevando o estresse, desgastando o sistema cardiovascular aos poucos. Seu corpo não distingue muito bem entre não tenho amigos e estou fisicamente desprotegido em território hostil. Para ele, as duas coisas soam quase igual. E aqui está algo que raramente se fala sobre isso. A era mais conectada digitalmente da história humana é também uma das mais solitárias já registradas.
Você pode ter centenas de conversas por mensagem em um único dia e ainda assim sentir que nenhuma delas tocou de verdade em alguma coisa real. Por quê? Porque seu cérebro social evoluiu para interpretar sinais que uma tela não consegue entregar. Um tom de voz completo, um olhar sustentado por mais de um segundo, o peso de um silêncio compartilhado sem que ninguém precise preenchê-lo com uma resposta rápida. Esses sinais dizem ao seu sistema nervoso: essa pessoa está presente, essa pessoa está investindo tempo real em mim. Uma mensagem de texto, por mais gentil que seja, raramente carrega esse peso. Então, seu cérebro fica preso numa espécie de paradoxo moderno, tecnicamente conectado o tempo todo, mas raramente absorvendo os sinais que fariam ele se sentir seguro. Agora, pense em algo ainda mais desconfortável. Solidão não aparece só quando você está fisicamente sozinho. Ela aparece com frequência ainda maior dentro de relacionamentos onde você não se sente compreendido. Um casamento onde as conversas viraram só logística, uma amizade antiga que continua existindo, mas que já não sabe mais quem você é hoje. Uma família reunida à mesa, todos no mesmo espaço, todos em silêncio, cada um olhando para uma tela diferente. Você pode estar tecnicamente cercado e ainda assim estar, na prática, invisível. E é justamente essa invisibilidade que seu cérebro mais teme, porque para seus ancestrais, ser visto pelo grupo significava ser lembrado quando a comida fosse dividida, significava ser notado quando alguém precisasse de ajuda para caçar, para cuidar dos filhos, para sobreviver a um inverno difícil. Ser esquecido, mesmo estando fisicamente presente, era um dos piores destinos possíveis. Seu corpo ainda carrega esse medo intacto, só que hoje ele aparece disfarçado de um comentário ignorado, de uma mensagem que ninguém respondeu de verdade, de uma festa cheia de gente, onde você sente que poderia desaparecer e ninguém notaria por horas. Isso não é fraqueza, não é falha de personalidade. É a arquitetura mais antiga da sua mente tentando fazer exatamente o que sempre fez: garantir que você não fique exposto sem proteção social. A boa notícia é que esse mesmo sistema responde rápido a sinais reais de conexão. Não precisa de 150 amigos, não precisa nem de 5. Às vezes, um único momento de atenção genuína, um olhar que realmente te enxerga, uma conversa onde alguém escuta sem pressa para responder, já é suficiente para desligar, mesmo que temporariamente, esse alarme antigo, porque seu cérebro nunca esteve contando pessoas na sala. Ele sempre esteve contando quantas dessas pessoas, de verdade, estariam do seu lado se tudo desse errado. Então, da próxima vez que você estiver numa sala cheia e sentir aquele vazio conhecido, saiba o que está acontecendo de verdade. Não é a multidão que está errada, é a distância entre estar perto de alguém e ser realmente visto por alguém. E talvez a pergunta nunca tenha sido quantas pessoas estão na sala com você. Talvez sempre tenha sido quantas delas notariam se você saísse.